Foi meu bom Jesus que nos ensinou, junto ao Lago Azul de Genezaré, caridade e luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade. É o nosso, ó. Como ainda com saliva e luz curavam os cegos junto ao velho. Olá, uma boa noite a você, nosso web espectador do jornal manchetedigital.com.br. Estamos mais uma vez aqui para o segundo encontro das Casas Espíritas de Tupã-Siretã, falando ao vivo da Casa de Cultura José Mariano de Freitas Beck. Que nos ensinou junto ao Lago Azul de Genezaré, caridade e luz, bondade, amor, verdade e fé. Estamos ao vivo então para você, nosso web espectador que está nos acompanhando, e claro, você também terá acesso a toda a repercussão logo mais por aqui. Nós vamos dando sequência então nesse trabalho aqui do jornalismo do manchetedigital.com.br, já começando aqui a transmissão, e logo a gente já vai ter essa live ao vivo para você que nos acompanha pelo Facebook, como a gente fez o ano passado também, onde nós tivemos aqui essa oportunidade de poder mostrar aos nossos web seguidores. Esse ano também mais uma palestra por aqui, e claro, você vai nos acompanhando também, pode deixar o seu recado, deixe seu like pra gente, e vamos aguardando aí o começo desse trabalho, né, dessa transmissão aqui no jornalismo do manchetedigital.com.br. Tudo certo? Levando as informações então para você que é nosso web seguidor, nosso jornal manchetedigital.com.br. Deixando seu recado aí pra gente também, deixe seu like, muito importante para nós, e claro, para você que é nosso web seguidor, também vai se preparando aí para o início desse trabalho que a gente vai organizando por aqui através do jornal Manchete Digital. Palestra então o segundo encontro das Casas Espíritas, tema Vida em Abundância. A gente vai fazer uma breve entrevista aqui com o palestrante Cleto Brutis. Seja bem-vindo ao jornal manchetedigital.com.br. Primeiramente, agradecer a disponibilidade do senhor falar conosco antes da palestra. Vamos transmitir todo esse trabalho através da nossa plataforma e adiantar o motivo da sua vinda aqui hoje e, claro, um resumo, um spoiler que o senhor deve apresentar logo mais. Boa noite. Boa noite, eu quero agradecer essa oportunidade que estamos tendo, né? Agradecer o convite. Hoje a nossa temática é sobre a vida em abundância, que é o tema do livro. As nossas reflexões que faremos em torno desse tema visa, como sempre dissemos, possibilitar que cada um, através do seu esforço, através dos estudos e reflexões que também faz, encontrar o caminho da felicidade. Que todos nós, mesmo que a gente não expresse isso, nós queremos ser felizes. Mas às vezes a gente busca por caminhos que não nos levam a esse objetivo. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente busca o Evangelho de Jesus, isso nos possibilita uma outra compreensão da vida. Então, a proposta da reflexão que a gente traz no livro, principalmente, é entender a vida sobre essa perspectiva do espírito imortal. E quando a gente olha sobre esse prisma, a gente consegue compreender e encontrar sentido naquilo que a gente vive.
mesmo das dificuldades, nas lutas, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente encontra um sentido, encontra um significado. E isso, além de tornar a nossa vida mais leve, mais suave, vai propiciar para todos nós um aprendizado maior. Então essa é a mensagem que a gente sempre procura deixar de uma forma simples, digamos, com palavras também simples, mas de uma forma objetiva, para gerar reflexões, porque às vezes nós somos convidados, somos estimulados muitas vezes a olhar para fora de nós, longe, e a gente não faz esse olhar para a nossa vida, como nós estamos vivendo, né? O que nós estamos fazendo dessa existência, que é um presente de Deus. A vida é uma dádiva, é um presente. E na medida que a gente vai compreendendo a vida, a gente também vai compreendendo o tamanho da responsabilidade que é estarmos aqui vivendo, o tamanho da oportunidade, o tamanho da bênção que é estarmos encarnados. Então essa é a mensagem que a gente vai passar logo depois aí na nossa apresentação. Hoje essa união das casas espíritas, com certeza logo mais teremos mais espectadores por aqui, mas a importância dessa união, dessa junção, para que essa palestra, essa temática, como o senhor como mesmo disse, chegue a mais pessoas, falar um pouco desse evento que chega no seu 2º ano, mas como eu falei nos bastidores hoje, já vai se tornando uma tradição. E até brinquei, quando faz o 2º, os próximos já viram obrigação. Nós até comentamos no trabalho que nós participamos ontem à noite, que uma das coisas que mais geravam contentamento para o codificador Allan Kardec, no momento que ele viveu, um momento muito difícil, era quando ele chegava nas casas espíritas e via essa união dos espíritas, né? Essa fraternidade, esse congraçamento, né? Isso é fundamental. Nós percebemos em termos de, não só em termos de comunidades, em termos de sociedades espíritas, mas em termos de pessoas, né? Nós precisamos mais disso, dessa união, de nós esquecermos o que o outro é, esquecermos a etnia do outro, de nós esquecermos a religião do outro e olhar para o nosso semelhante como um ser humano, né? Como um filho de Deus, alguém que também precisa às vezes da nossa palavra, da nossa acolhida. Então isso é fundamental, nós começarmos a fazer esse movimento inclusivo que o Cristo fez, né? Porque Jesus fez o maior movimento de inclusão que nós temos conhecimento, né? E dentro dessa proposta do amor incondicional. Então nós precisamos esquecer essas questões que são transitórias, né? Porque a etnia, a condição social, a condição intelectual, tudo isso é transitório. Então esse movimento que acontece aqui, a gente precisaria ampliar, né? Ampliar não só para dentro do tempo, dos momentos religiosos, mas lá na nossa vida, no trabalho, enfim, a gente poder fazer isso, né? De nos unir, porque quanto mais nós nos unimos, a vida vai se tornar melhor. Ao invés de nós estarmos buscando competir uns com os outros, nós nos apoiarmos. E essa é a proposta do Cristo para a nossa vida. Essa é a proposta do cristianismo, que é a proposta do espiritismo também. A vida em abundância, o senhor só vem um pouquinho mais para frente, por favor. A vida em abundância, ela não é apenas objetos ou bens materiais. E a gente inicia a nossa fala exatamente dizendo que a nossa abordagem é dentro da perspectiva do espírito imortal, da espiritualidade. Claro que nós estamos aqui, e isso é muito importante também a gente dizer, porque nós estamos vivendo num mundo material. É claro que nós precisamos das coisas materiais aqui. E isso não é contra a lei de Deus. A gente buscar o conforto, uma vida melhor, buscar os recursos, estudar, se especializar. Isso também faz parte do nosso processo evolutivo. O nosso problema é quando a gente prioriza apenas as coisas materiais. Então, e o que vai efetivamente gerar abundância na nossa vida, essa abundância espiritual, é o investimento que nós fizemos no espírito imortal que nós somos. Os tesouros do coração, como disse Jesus, os tesouros dos céus, que é isso que vai
nos dá, digamos, uma garantia de uma vida melhor, tanto aqui como no outro plano da vida. Isso que é o fundamental. Tudo que nós vivemos aqui é transitório. Tudo é transitório, tudo passa. Deixamos aqui até o corpo físico, o nome, a profissão, tudo fica. E a gente leva, o que a gente leva? A gente leva as nossas conquistas espirituais, os valores que nós construímos aqui, os vínculos que nós criamos com as pessoas, né, que são vínculos espirituais, eles não se rompem com a morte física. Então as amizades que a gente faz aqui, as pessoas que a gente quer bem, isso são vínculos espirituais que a gente vai levar para a eternidade. E é isso que é fundamental. Muito obrigado. Sei que o senhor já vai começar em breve. Temos aqui essa informação, voltou agora. Acho que tinha desligado ali um pouco o microfone. Pode alternar lá. Mas eu acho que conseguimos captar bem ali, né, a entrevista. Eu acho que foi só uma queda mesmo ali na hora da nossa transmissão. Agora trocarmos aqui a nossa base lá, trazer essa câmera aqui, deixar mais aproximado, algumas lá do local do evento. Lembrando também que todos estão por aqui, é claro, doações também são feitas para auxiliar a ADAT, que é a Associação Defensora dos Animais de Tupã-Ciretã. No fim, agora, para o pessoal que não conseguiu acompanhar ali, o Cleto agradeceu, né, a presença aqui em Tupã-Ciretã, parabenizou as casas espíritas, que eu acho que acabou ficando sem áudio ali, e desejou que esse evento prossiga sempre acontecendo aqui em Tupã-Ciretã. A gente vai aguardar agora aqui, e o problema é aquele velho problema. Pilhas. Vamos ficar com som ambiente por enquanto, aguardando o pessoal da técnica ali também puxando um sonzinho, e logo logo a gente já entra com esse evento. Este mundo consolar, vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, e destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz.
Só tu és o nosso abrigo. Que ventura mil. Muito bem, agora estamos de volta aqui com pilhas novas, né? Acredito que logo logo vai começar ali o protocolo e aí já teremos a palestra então com o Cleto. Lembrando então quem estava nos acompanhando agora nesse momento, ele vai fazendo a assinatura ali de alguns livros, autógrafos, e na tela então você tem o segundo encontro das Casas Espíritas com o tema Vida em Abundância. É o livro, inclusive, assinado pelo expositor espírita Cleto Brutis, que é o autor da obra Vida em Abundância. E esse evento conta com a participação, aqui na Casa de Cultura, com a participação das Casas Espíritas de Tupã-Siretã, e também tem o cunho social, através de doações. O pessoal pode auxiliar aí a DAT e também o Instituto Nossos Filhos. Então, já algumas pessoas já por aqui, fazendo o seu cadastro ali, fazendo a sua doação. Vou chegar ali na frente, vou mostrar lá um pouco. E aí, é claro, depois troca para cá e aí faz essa alteração aí pra gente da nossa transmissão por aqui. Fazer uma inserção aqui da rua. Só consegue acompanhar por aqui. Como é que está a situação do sinal também? Enquanto a gente vai aguardando, nós vamos mostrando aqui essa transmissão através do jornal manchetedigital.com.br. Acho que foi um pouquinho longe o sinal lá. A gente vai trazer para cá e vai deixar mais próximo lá do palco agora. Está na câmera 1. Tá na câmera 1. E, claro, obviamente, nós vamos levando para vocês aqui esses dados, essas informações. A internet não chegou por lá, mas logo, logo, então, no início aqui da palestra, já fui ali para frente, já vi que tinha algumas doações ali também, material da limpeza. Vamos, então, ao protocolo. Estamos muito felizes com a realização do segundo encontro espírita. Evento este, orientado e organizado pela espiritualidade, com o auxílio dos trabalhadores encarnados das Casas Espíritas Bezerra de Menezes, Amor em Jesus, Chico Xavier, Aliança Espírita João dos Matos e Vovó Chiquinha. Convidamos nesse momento para compor a mesa a presidente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Ariete Marisa Gres Bortolini. O presidente da Sociedade Espírita Amor em Jesus, Sandro Colomé. O presidente da Aliança Espírita, João dos Matos, senhor João Lauri Azevedo. A presidente da Sociedade Espírita Chico Xavier, Nádia Goulart. A presidente do Centro Espiritualista Vovó Chiquinha, Camila Cortes. O nosso palestrante de hoje, Cleto Brutis. O senhor Eusari Luiz Eixe, presidente da UME Cruz Alta. A senhora Estefânia Pimentel Escorteganha, vice-presidente do Centro Espírita Fraternidade de Cruz Alta. A senhora Yara Costa Eixe,
representante do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, de Cruz Alta. Em todo o encontro espírita, a prece é elemento fundamental de conexão e sintonia com o plano espiritual. Convidamos Ariete Marisa Gres Bortolini e Sandro Colomé para nos oferecerem um momento de harmonização, prece e conexão com o plano espiritual, para que assim possamos aproveitar melhor cada minuto desta abençoada noite. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, nós vamos nos harmonizar um pouco. Nós viemos da rua, das nossas atividades diárias, e nós chegamos aqui buscando algo a mais. Então, para que a gente possa realmente aproveitar esse momento de prece, eu convido a todos, então, a relaxarem um pouco. Uma musiquinha. Nós vamos fechar os olhos. E vamos, nesse momento, esquecer a nossa vida lá fora. Vamos cuidar um pouquinho de nós, do nosso espírito. Vamos cuidar um pouquinho de cada sentimento que passa dentro do nosso coração. Vamos respirar profundamente, lentamente. Segurar uns minutos o ar e soltar, largando todo o peso, largando toda a ansiedade, deixando todo o sofrimento se esvair. Inspira, segura e expira. E relaxa, relaxa o corpo, relaxa a mente. E vamos nos entregando a esse momento. Cuidemos de nós, para podermos dar o melhor de nós, para podermos absorver o melhor que essa noite tem a nos trazer. Solta os ombros, relaxa as costas, serena os pensamentos e se entrega então nesse momento, para esse momento de oração que vamos fazer. A música 2. Então vamos nos encontrar com um amigo neste momento. Quem quiser pode colocar sua mão sobre o peito. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer.
há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, aleluia, Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Aproveitando essa boa vibração que temos agora nesse momento, vamos continuar com a oração da gratidão, pois temos muito a agradecer por estarmos em condições de evoluir. Poema da gratidão. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor
mas adiante da minha visão, eu deteto os cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no reino de amor, voltarão a ouvir. Obrigado por minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que tratuleia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim por meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante que seja um lar, uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um bangalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dela existe a figura do amor da mãe e do pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, num teto de me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, que assim seja. Nosso convidado dessa noite é Cleto Vanderlei Mate Brutes. Natural de Giruá, Rio Grande do Sul, começou sua busca por conhecimentos espíritas no Grupo Seara do Mestre, na cidade de Santo Ângelo. Em agosto de 1998 e no ano de 2000, passou a integrar a equipe de redação do periódico Seara Espírita. Expositor doutrinário, facilitador do grupo de estudos sistematizados da doutrina espírita, dirigente mediúnico e coordenador da área de estudos do Grupo Espírita
Seara do Mestre de Santo Ângelo. Autor dos livros Em Paz com a Vida, Espiritualidade na Vida e Vida em Abundância, que é o tema desse nosso encontro. Nós teremos, depois da palestra, disponíveis aqui para venda, os livros Espiritualidade na Vida, com o selo Valente, porque é um dos livros que sobreviveu à enchente do ano passado, livros lá na Fergs. E também teremos o livro Espiritualidade na Vida. Também, profissionalmente, Cleto é auditor fiscal da Receita Federal, casado com Ângela Maria Manoreto Brutis, pai de Larissa e Lorenzo Brutis. Deixamos então nesse momento livre para que se desfaça a mesa, para que possam sentar os nossos convidados de maneira confortável e acompanhar o nosso palestrante, a quem eu chamo nesse momento. Estimados amigos e amigas, uma gratidão muito grande podermos estar aqui hoje, nesse momento de confraternização, nesse momento de união, um momento de fraternidade, de solidariedade, que são nada mais do que o exercício do que Jesus nos ensinou, essa fraternidade, essa solidariedade. Muitas vezes nós buscamos e investimos as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações, o nosso melhor tempo em projetos em busca da felicidade. Mas por caminhos pelos quais nós não conseguimos atingir esses objetivos. E a proposta do Cristo, dessa vida em abundância, é efetivamente nos colocar nesse caminho. É efetivamente fazer com que tenhamos essa vida melhor, que todos buscamos. Mesmo que a gente não pense, mesmo que a gente não expresse isso, todos nós queremos ser felizes. Então esse é o tema da nossa reflexão da noite. Como nós termos uma vida em abundância sob a perspectiva do espírito imortal, sobre a perspectiva das construções espirituais. O que nós precisamos fazer ou deixar de fazer para que a gente possa construir essa plenitude. Como o Evangelho de Jesus, como a doutrina espírita, podem nos ajudar na construção desse objetivo. Vamos iniciar pensando nessa fala do Cristo que foi registrado por o apóstolo João. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus também diz que eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega sua vida pelas suas ovelhas. Utilizando de símbolos, de objetos que eram conhecidos, que fazia sentido para as pessoas. Jesus vem se colocar como o pastor divino das nossas vidas. O bom pastor, dentro desse contexto, dentro do contexto que Jesus estava inserido, é aquele que efetivamente dedicava toda a sua vida para as suas ovelhas. Lá, na cultura judaica, o bom pastor, ele ficava 24 horas por dia com as suas ovelhas, com o seu rebanho. Estava sempre. Então é nesse sentido que Jesus se coloca como um bom pastor, no sentido de entregar a sua vida, no sentido de dedicar a sua vida, no sentido de estar conosco todos os dias da nossa vida, todos os nossos momentos. E nesse anunciado, Jesus vem estabelecer para nós
o nosso propósito. O nosso propósito de vida é estarmos aqui para que possamos conquistar essa abundância. Todos nós vamos atingir essa plenitude. E se Jesus veio com esse propósito, se tudo aquilo que ele ensinou, vivenciou, tem esse objetivo, isso significa que nós precisamos estudar a mensagem do Cristo. E nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem de São Vicente de Paulo, que ele diz: quisera eu dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Não apenas uma leitura apressada, mas meditar significa olharmos para o texto, extrair a ideia, ler, mas compreender o que nós estamos lendo. Ler, mas buscar a mensagem espiritual que o Cristo estava passando em cada lição, em cada exemplificação, em cada parábola. Diz o benfeitor São Vicente de Paulo que os nossos sofrimentos aqui no mundo terreno se originam desse abandono voluntário que às vezes nós nos devotamos ao estudo da mensagem do Cristo. Não apenas ler, mas também refletir. E a doutrina espírita, ela veio com esse propósito. Todas essas obras, que são as obras fundamentais da doutrina espírita, elas têm esse objetivo, de nos ensinar a compreender o Evangelho de Jesus, de nos aproximar da mensagem do Cristo. Os nossos grupos de estudos, os programas de estudos que nós conhecemos, todos eles têm esse propósito, de fazer com que possamos compreender melhor a mensagem do Cristo, para que a gente possa, então, transformar a nossa vida, como a proposta também do Cristo, num evangelho de feitos. Transformar o evangelho num código divino de conduta para todas as circunstâncias da nossa vida pública e privada. Esse é o propósito. Recentemente, a nossa Federação Espírita lançou um programa de estudos dos 27 livros do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, utilizando o método de Kardec, que é exatamente esse método de ler e refletir, aprofundar, aliado às sugestões de Emmanuel, que está nesse livro Renúncia, e que a personagem Alcione vai dizer, quando fazia o Evangelho no Lar, dizer que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Tudo isso permeado pela dialógica, pelo diálogo, pela simples conversação, como propõe o codificador. Com que objetivo? Com foco na transformação moral do indivíduo. Estudar para nos tornarmos uma pessoa melhor. Então, o Evangelho, ele é a nossa bússola. Podemos usar uma expressão mais atualizada, o nosso GPS, que vai nos conduzir pelos caminhos da vida. Estudar, refletir, mas aplicar na vida. Porque se nós não aplicarmos na vida, nós não vamos ter os resultados que nós buscamos. Então a mensagem do Cristo é um caminho a ser percorrido na nossa jornada. E a doutrina espírita é essa alavanca que Deus possibilitou para que a gente pudesse, à luz desses conhecimentos, compreender melhor a nossa vida, o sentido da existência, por que estamos aqui, o significado das dificuldades, das lutas que todos nós vivemos. Então, com essa visão ampliada, nós vamos conseguir transformar essas informações em vivências. O Cristo é a porta, como ele disse, a porta por onde nós temos que passar. E o Espiritismo é a chave que nos possibilita compreender e interpretar. Os princípios da doutrina espírita, com essa visão ampliada da vida, da anterioridade da vida, da continuidade da vida, nos possibilita compreender melhor o Evangelho do Cristo. E a doutrina espírita vem nos dizer que Jesus é esse modelo e guia da humanidade. Talvez, meus amigos, minhas amigas, nós demoremos um tempo ainda para conseguir dimensionar a grandeza do Cristo. Que, como nos diz a ciência, que o planeta Terra começou a ser formado 15 bilhões de anos atrás.
15 bilhões de anos atrás. E 15 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito perfeito, porque ele é o governador da Terra. Ele estava à frente desse movimento, desse exército de benfeitores, que deu essa formatação. E continua conosco até hoje, nos auxiliando na nossa jornada. Jesus é o espírito mais puro que já apareceu na Terra, um dos Cristos do universo. Em cada planeta habitado existe um governador, e nós temos Jesus como o nosso Cristo. E Jesus veio nos ensinar a lei de Deus, a lei do universo. E Jesus vem nos trazer, nos apresentar Deus sobre uma outra perspectiva. Não mais aquele Deus que punia e que castigava, mas um Deus de amor, um Pai, o Pai nosso, Pai de todos nós, Pai de toda a humanidade. E aí nós vamos compreendendo também à luz da doutrina espírita que Deus é imparcial, que é justo, que é bom, que é misericordioso. Que se nós não conseguimos hoje compreender o que seja essa inteligência suprema do universo, nós podemos estudar, refletir sobre os atributos de Deus, que será, de alguma forma, uma medida para orientar as nossas escolhas, uma medida para orientar as nossas reflexões, uma medida para estruturar a nossa fé. E a proposta da salvação trazida pelo Cristo está no amor e na caridade. Não há outro caminho, não há outra alternativa. E essa mensagem do Cristo também está fundamentada na igualdade dos homens perante Deus e na fraternidade universal. E aqui, meus amigos, nós temos um parâmetro, podemos dizer, um filtro. Toda a teoria, toda a crença que esteja em desacordo com essa proposta do Cristo, ela precisa ser refletida, nós precisamos pensar mais, meditar mais. E o Espiritismo, ele vem nos trazer um novo entendimento sobre Deus, sobre a alma, sobre a criação. E nos dizem os Espíritos que para crer em Deus, basta olharmos sobre a obra da criação. Não precisamos de mais provas. Toda causa tem que ter um efeito. E tudo aquilo que não é obra do homem, só pode ser obra de Deus. E quando nós olhamos o universo, a harmonia do universo, nós vamos compreender que somente uma inteligência suprema será capaz de construir e sustentar a harmonia que nós conhecemos. Deus que a tudo provê, sustenta, está presente nas grandes como nas pequenas coisas. Deus está em tudo. E lá no livro A Gênesis, no capítulo 2, que Kardec insere um belíssimo texto sobre Deus, ele nos compartilha um exemplo que ele diz que recebeu de um espírito, para que a gente possa compreender a atuação de Deus no universo. Ele compara o homem com um pequeno universo. Então nós vamos pensar, nós somos uma inteligência. Tudo aquilo que acontece no nosso corpo, nós sentimos. Essa inteligência sente. O que nós pensamos, sentimos, vibramos, vai repercutir no nosso corpo físico. Dessa forma, nós podemos entender a atuação divina no universo. Tudo o que acontece no universo repercute em Deus. Como diz o codificador, um membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus sabe. Mas Deus é o autor, mas não é a sua obra. Nós precisamos distinguir. Assim como nós não somos o nosso corpo, nós somos o criador do corpo. Nós somos o gerador. Nós que sustentamos essa vida. Nós, inteligência, espírito. E assim Deus sustenta o universo. Mas nós não somos o corpo, como Deus também não é a sua obra. Assim como o pintor não é o seu quadro. Assim como o artista não é a sua música, precisamos fazer esta distinção. E se Deus é amor, isso nos leva a pensar, refletir, que a atuação da providência divina só pode ser regida pela lei de amor. E quando nós falamos em providência divina, nós temos que pensar nessa estrutura, nessa organização que aqui no planeta Terra, Jesus está no comando, que coordena e que organiza, que protege todas as vidas que existem vinculadas ao planeta Terra. E essa relação de amor
de Deus para conosco inicia quando nós somos criados. A partir daí, inicia o processo de auxílio que recebemos. Através das reencarnações, Deus sempre nos provendo o necessário. Isso é fundamental nós compreender. Deus orienta a nova vida e toda a interferência, ela depende das nossas necessidades. Às vezes nós queremos de Deus um pai provedor, que nos dê coisas, objetos. Deus nos dá muita coisa, mas Deus nos dá dificuldades, Deus nos dá obstáculos, Deus nos dá desafios. Porque somente através dos desafios que nós vamos nos tornar um espírito maduro, um espírito experiente. Deus também interfere na nossa vida. Muitas vezes a providência divina interfere no nosso tempo de vida aqui, que nós chamamos, alguém ganhou uma moratória. Às vezes a nossa vida está sendo produtiva, Deus permite que a gente fique mais um pouco, produzindo, sendo útil para nós, para a nossa vida e para aqueles que estão conosco. Às vezes nós estamos prestes a voltar para o mundo espiritual, mas a gente está um pouco atrapalhado aqui, e a misericórdia divina permita que a gente fique mais um tempo, aqui mais uns dias, para organizar a nossa vida e retornar ao mundo espiritual em melhores condições. E às vezes, em situações extremas, que nós estamos prestes a cometer um grande equívoco, Deus nos tira antes da vida, para que a gente não se comprometa. Então vejamos o quanto a providência divina atua na nossa vida, mas sempre visando o nosso bem, sempre visando a nossa evolução, sempre visando nos tornar uma pessoa melhor. Nós podemos pensar na atuação divina na nossa vida como uma espécie de tutoria. O tutor não faz o trabalho do aluno, como o pai não vai na escola assistir às aulas e fazer os trabalhos dos alunos. Assim é Deus em relação a nós. Então, Deus nos auxilia, nos apoia, mas o esforço tem que ser nosso. Porque se nós não colocarmos em ação as forças da alma, nós não temos progresso. Uma razão muito simples. Sem as experiências, nós não vivenciamos. Podemos pensar nas nossas profissões. Se a gente ficasse só estudando lá na universidade e nunca praticasse, nós não íamos nos tornar um profissional experiente. Então, e quanto mais desafios o profissional encontra na sua vida, enfrenta, mais experiente ele se torna. Assim também são as questões aqui da nossa vida. Do contrário, meus amigos, minhas amigas, nós vamos estar nos iludindo. Essa realização sem esforço é uma busca ilusória que não vai se concretizar. Então, essa perspectiva de Deus como um pai que nos ama, que nos ajuda, que nos apoia, mas que não faz o que nós precisamos fazer, isso nos ajuda a melhor nos conduzir aqui na nossa existência. Porque senão, se nós ficamos esperando de Deus aquilo que nós não vamos receber, é muito certo que nós vamos logo nos decepcionar. A gente vai se decepcionar. Esperamos coisas que Deus não nos dá, a gente cria uma relação de desconfiança, e aí a gente vai se afastando de Deus. Mas o problema não é de Deus, o problema é a interpretação falha da ação divina na nossa vida. O segundo ponto, também muito importante, é nós começarmos a nos perceber e também viver como espíritos imortais que somos. E essa é a grande novidade que a doutrina espírita vem nos trazer. Uma das grandes novidades. Nós somos espíritos imortais, mas nós já vivemos antes. Nós tivemos uma vida anterior, várias vidas anteriores. E depois, quando nós concluirmos o nosso ciclo evolutivo aqui na matéria, nós vamos não apenas sobreviver ou existir, nós vamos continuar vivendo. É uma vida que continua com vida, com experiências, com aprendizados. E aí, meus amigos, vamos refletir junto. Se a gente já viveu antes, já tivemos várias encarnações antes, isso nos leva a pensar que nós somos espíritos experientes. Que se a gente já teve várias encarnações, significa que nós passamos por muitas dificuldades, por muitos desafios. E estamos aqui. E que, inclusive, nós já morremos segundo a carne muitas vezes. Nós já passamos pela experiência da morte. Eu não sei por que a gente tem medo de morrer. Porque a gente já morreu várias vezes, né? Mas são questões, aprendizados que nós vamos construindo.
E faz parte da providência divina esse temor para que a gente saiba valorizar mais a vida. Mas em cada experiência, em cada encarnação, experiências diferentes. Inclusive o gênero de morte ele é diferente. Até nascemos aprendendo, vivemos aprendendo e desencarnamos aprendendo. Isso faz parte da nossa jornada evolutiva. O que essas informações elas são importantes para nós? Primeiro, para guiar a nossa vida, as nossas escolhas. Mas, acima de tudo, meus amigos e minhas amigas, para que a gente gere em nós uma confiança maior nas nossas possibilidades. O quanto nós podemos, o quanto nós temos condições, o quanto nós temos recursos de vencer os obstáculos, de vencer as dificuldades. O fato de sabermos que nada que aconteça na nossa vida vai fazer com que deixamos de viver, de existir. Nós podemos voltar para o mundo espiritual pela doença, podemos ser vencidos pela doença, pela morte, mas isso não impacta na nossa individualidade, nós vamos continuar vivendo. Nós esquecemos do passado, porque é uma diretriz providencial para a nossa vida, porque se nós lembrássemos do que nós fôssemos, nós íamos nos atrapalhar aqui nessa existência. E isso seria algo que iria nos prejudicar. Nós esquecemos do passado, mas nós trazemos o aprendizado e os recursos que nós precisamos para essa encarnação. E dizem os Espíritos que nós viemos aqui com sobra de recursos, com sobra de possibilidades, para sermos vitoriosos. E é nisso que nós precisamos acreditar, e é nisso que nós precisamos confiar. E estamos aqui, encarnamos, mais uma vez, para agregar valor, sentido, significado à nossa vida. Segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós reencarnamos trazendo deveres individuais, mas também deveres coletivos. Individuais que estão relacionados à nossa aprendizagem. Cada um de nós reencarna num contexto que está mais adequado àquilo que nós precisamos aprender e a vivenciar. Mas não viemos aqui para viver apenas para nós. Vamos juntos fazer uma outra reflexão. Vamos pensar que para reencarnar, nós precisamos de duas almas que nos acolhessem aqui. E nós demos trabalho para eles. Bem antes, o planejamento que foi feito no mundo espiritual para que a nossa vida fosse organizada e nós pudéssemos estar aqui. Vamos pensar ao longo da nossa jornada quanto tempo as pessoas dedicaram das suas vidas em nosso benefício. Quantas coisas nós usufruímos hoje que é fruto do esforço de alguém. Então veja, se nós viermos aqui e apenas não fizermos o mal, nós vamos sair daqui com uma dívida. Porque nós recebemos muito da vida e precisamos devolver. Por isso que a proposta da doutrina espírita, essa máxima do fora da caridade numa salvação. Porque se nós não fizermos o bem, nós voltamos endividados. Porque nós somos um investimento. E há muito investimento na nossa vida. Por isso a gente precisa também fazer alguma coisa em prol do outro. Por isso nós temos responsabilidades coletivas. Nós aprendemos e agregamos valor através dos relacionamentos. Por isso que nós vivemos em sociedade. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos do convívio. Porque dizem os Espíritos que intelectualmente nós podemos progredir sozinhos. Mas sem o contato do outro, nós não progredimos moralmente. Porque para amar o próximo, eu preciso do próximo. Para exercitar a paciência, eu preciso de alguém. Para exercitar a tolerância, eu preciso de alguém. Se eu não conviver, não estiver junto com as pessoas, nós não progredimos. Por isso que existe uma lei, a lei de sociedade. Nós aprendemos com os desafios existenciais, isso é fundamental. Não basta nós passarmos por aqui, por esse mundo, enfrentar dificuldades, lutas, se isso não gerar um aprendizado na nossa vida. Não basta apenas sofrer para progredir, porque se o sofrimento, efetivamente, ele gerasse aprendizado, automaticamente, todos nós seríamos espíritos sábios já. Porque todos nós temos as nossas lutas. O segredo, a sabedoria está em fazer com que esses desafios se transformem efetivamente em aprendizado, em conhecimento. E somente com o estudo, com a reflexão, vai nos possibilitar essa
percepção ampliada da vida. A vida em abundância é uma construção de longo prazo. Às vezes a gente se ilude pensando que vai resolver numa semana, que vai resolver os nossos problemas assistindo uma palestra lá no Centro Espírita, ou participando de um período de estudos. Essa é uma construção do Espírito eterno. Não é como plantar soja, milho, plantar uma laranjeira, uma bergamoteira, que logo a gente está colhendo. São construções eternas. Perseverar até o fim, até nós construirmos, até nós edificarmos. E aí também nós muitas vezes nos iludimos com uma felicidade contemplativa, do usufruir, do receber. E a proposta do Cristo e da doutrina espírita é uma vida ativa. A felicidade que nós conseguimos usufruir aqui nesse mundo de provas e expiações, ela tem uma estreita relação com a felicidade que nós propiciamos para o outro. Essa é a felicidade possível aqui nesse mundo. E para isso a gente precisa de esforço. Esforço para mudar de atitude, renovar as nossas ideias, crenças milenares. Então imagina se nós ficamos aí 2 milênios pagando o mal com o mal. Não é numa semana que a gente vai conseguir mudar isso. Nós precisamos de muito esforço para que daqui para frente a gente consiga apagar o mal com o bem. Para isso a gente precisa de disciplina, de abnegação. A abnegação é ir além do dever, é fazer mais, é caminhar a segunda milha, como nós aprendemos na exemplificação evangélica. Então é necessário esse esforço, essa disciplina. Mas não precisam de muitos esforços, não precisam de muitas coisas. É nós fazermos no dia a dia, nas pequenas coisas, nós vamos construindo isso. É importante nós pensarmos sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre as nossas metas, sobre a direção que nós estamos dando na nossa vida. Porque nós somos o resultado, todos nós. Somos o resultado do que nós construímos ao longo das múltiplas encarnações. Nós somos um resultado. Então a gente precisa pensar, aquilo que eu estou fazendo hoje, será que me aproxima da nossa meta? Será que está gerando felicidade, gerando sofrimento? E aqui uma questão importante que nós temos que cuidar é dos detalhes. Às vezes nós pensamos que o processo evolutivo se concretiza nas grandes obras, mas é nas pequenas coisas. Nas atitudes do dia a dia, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos. É assim que nós vamos modificando a nossa história. Nas pequenas ocorrências, na forma com que nós nos relacionamos com as pessoas, na forma com que nós cuidamos do outro. É assim que nós vamos nos tornando um espírito melhor. E se nós estivermos em dúvida, muitas vezes, nós olhamos para a nossa vida e a gente não consegue identificar se efetivamente nós estamos no caminho certo. E nós queremos lembrar aqui uma passagem em que Jesus estava se despedindo dos discípulos. E naquele momento eles estavam vivendo um momento de angústia, de aflição. E Jesus, para consolá-los, motivá-los, vai dizer para eles, não se preocupem, eu vou antes, vou preparar o lugar para vocês. Vocês não vão ficar desassistidos. E aí que é interessante que Tomé faz uma pergunta. E ela, de alguma forma, expressa também, às vezes, a nossa percepção falha da mensagem do Cristo. E aí Tomé pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus ficou 3 anos falando de um reino espiritual, de uma jornada espiritual, e Tomé estava perguntando de um caminho material. E às vezes nós também nos atrapalhamos. Nós buscamos, através de caminhos, de jornadas materiais, construir esse caminho espiritual. E o Cristo deixou muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem porque Jesus já está lá. Jesus está próximo. Ele é o único Espírito puro que já passou aqui pela terra. Que Jesus não é Deus, mas está muito próximo. Quando ele diz que eu sou uno com o Pai, é uno no sentido de estar vivendo integralmente a lei de Deus, de estar cumprindo integralmente as leis divinas. Vamos refletir um pouco sobre isso. Jesus é o único caminho, não existe outro caminho. Todos os outros missionários que estiveram aqui na Terra, que estão na Terra, nas diferentes religiões, nas diferentes filosofias, são
foram enviados por Jesus. Jesus é governador espiritual. Jesus está à frente desse planeta há 15 bilhões de anos. Então, Jesus é o pioneiro, é aquele que chegou primeiro lá, aquele que atingiu a plenitude. E caminhar com Jesus é uma jornada espiritual. Não tem nada a ver com caminhos terrenos, caminhos humanos. É uma jornada de despertamento, de transformação, de mudança, de aprendizado, mas, acima de tudo, uma jornada de serviço. Estamos aqui na busca do conhecimento, sim, porque o conhecimento intelectual ele nos possibilita uma compreensão ampliada daquilo que é certo, daquilo que é errado. Mas é apenas uma diretriz, e a partir daí nós vamos fazer escolhas melhores, desenvolver as nossas virtudes. Jesus veio nos ensinar a lei divina, as leis que regem o universo. E eu costumo dizer que, então, nós não precisamos nos preocupar, porque a gente tem ouvido falar que pode ser que nessa transição planetária, na próxima encarnação, a gente tenha que viver num outro planeta. Quem sabe a gente vai ter que estagiar em outros planos. Fiquemos tranquilos que lá o Evangelho é igual, tá? É a mesma lei. Então, nós não vamos precisar estudar uma outra legislação, a gente só vai precisar aprender a aplicar. E a proposta do Cristo, que é essa lei universal, é o amor incondicional. Se a lei de Deus é o amor incondicional, nós podemos, então, fazer a seguinte reflexão. Toda crença que estiver fora da vivência da lei de amor, ou que estabeleça qualquer distinção ou separação entre os seres, não poderá estar com a verdade. Então, se alguém pensar numa divisão, numa separação, ou qualquer tipo de preconceito, não pode estar com a verdade. Porque Jesus, nós podemos dizer que Jesus fez o maior movimento de inclusão que nós temos notícia na face da Terra. Jesus fez esse movimento. Felizmente, nós hoje estamos despertando para isso, para essa inclusão. E na medida que nós conseguimos nos perceber como espíritos imortais, todas as diferentes condições que nós vivemos aqui na matéria, etnia, condição social, intelectual, tudo isso desaparece. Quando nós vivemos como espírito imortal e olhamos para o outro como espírito imortal. E é assim que Jesus se relacionava com as pessoas, não se relacionava com as personalidades transitórias. E se a gente começar a olhar para o outro como um irmão de jornada, como um espírito imortal, a outra encarnação vai mudar tudo. Esqueçam o que nós fomos nessa encarnação. Na outra muda tudo, porque são outros aprendizados, são outras experiências, são outras buscas, é um outro grupo de espíritos que nós vamos viver e conviver para gerar mais aprendizado. Então, nós precisamos pensar mais nessa proposta do amor incondicional. E se a gente estiver seguindo o caminho de Jesus e buscando aplicar na nossa vida essa proposta do amor incondicional, nós vamos estar no caminho, com certeza, dessa vida de felicidade que nós buscamos. Que a felicidade possível para nós aqui nesse mundo é a posse do necessário, a fé no futuro, a consciência tranquila. Que essa é a felicidade que nós podemos. Nós certamente, meus amigos, minhas amigas, nós poderíamos ser muito mais felizes do que nós somos. Temos condições, temos recursos, temos possibilidades de viver muito melhor. Que nós precisamos efetivamente adotar na nossa vida essa proposta do Cristo. E se nós cometermos erros? E certamente, como espíritos imperfeitos, nós vamos cometer erros. Nós cometemos por ignorância, por inexperiência. Por exemplo, agora, nessa fase da humanidade, nós estamos nos atrapalhando um pouco com a tecnologia, com as telas. Porque, como espíritos mortais, é a primeira vez que nós estamos vivendo essa experiência aqui na matéria. Então, a gente se atrapalha. Mas, provavelmente, na outra encarnação, a partir do aprendizado que nós construímos aqui, a gente vai saber lidar melhor com isso. Então, isso é natural no nosso processo evolutivo, nós cometermos alguns equívocos. Mas é importante que, quando a gente perceba isso, nós começarmos esse processo de mudança. Porque um outro fato interessante, ninguém nos obriga a progredir moralmente. Ele é um processo de despertar. Nós não somos
multados, não somos cobrados por ninguém. Se a gente for egoísta, se for orgulhoso, se pensar mal das pessoas, ninguém nos obriga, porque é um despertar de consciência. É claro que Deus permite que tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos, a gente, podemos dizer assim, usufrua das consequências. Se eu faço bem, eu tenho consequências boas. Se eu faço mal, eu tenho consequências negativas, para que a gente possa aprender e encontrar o caminho do bem. E é por isso, meus amigos, minhas amigas, que nós precisamos sofrer as consequências das nossas escolhas, para gerar aprendizado. Porque se nós não sofrêssemos as consequências, nós nunca iríamos aprender. Então, esse é o processo pedagógico, educativo, da providência divina para com a nossa vida. Então, se nós erramos, vamos reconhecer os nossos equívocos. Vamos olhar para a nossa vida, nos perguntar periodicamente, o que eu estou fazendo da minha vida, onde estou investindo os meus recursos? E se a gente tivesse que voltar hoje para casa, para o mundo espiritual de onde nós vivemos, como é que nós estaríamos voltando? É importante a gente fazer esses questionamentos, né? Porque lá no outro plano, nós vamos estar lá tal qual nós estamos aqui. Ninguém vira santo depois que desencarna. A gente vai continuar com as mesmas imperfeições, aquilo que nós pensamos, com os gostos, e é assim que nós vamos nos encontrar lá. Porque a morte, a desencarnação, é apenas uma mudança de plano, como nós estamos mudando de cidade, de país. Então precisamos refletir sobre isso. Não nos aprisionar nos erros, não ficar preso na culpa, porque a culpa, ela nos aprisiona. Precisamos buscar aprender com os erros para não repeti-los. Renovar-se, procurando ser uma pessoa melhor. E veja que a misericórdia divina é tamanha que também nos dá algumas dicas, alguns indicadores de que algo não está bem na nossa vida. Às vezes, quando a gente sente o tédio, quando sente as angústias, as aflições, às vezes uma insatisfação interna, que a gente não sabe o que está acontecendo. O que é isso? Sede de evolução espiritual. O nosso espírito está com sede de realização, quer algo mais, é algo que nós precisamos fazer. E quem vai nos dizer? Ninguém vai nos dizer. Através do estudo, da reflexão, nós vamos perceber o que nós precisamos fazer para atender essa demanda do Espírito. Renovar-se é aprender com os sofrimentos. E o sofrimento não tem proveito quando deliberadamente retardamos o processo de revolução. Por isso que não basta sofrer. Eu posso estar sofrendo, chorando e mentalmente pensando numa vingança. Esse sofrimento não acrescenta nada à nossa vida, mais sofrimento apenas. Isso não gera progresso, não gera evolução. O sofrimento ele precisa gerar uma mudança interna, e é por isso que nós somos impactados pelas experiências. É por isso, meus amigos, que mesmo que a gente, sabendo que a vida continua, que a morte não elimina a vida, nós sofremos com a morte dos entes queridos, porque nós ainda precisamos ser impactados por essa dor, para que gere esse movimento interno de renovação, para que a gente aprenda a valorizar a presença das pessoas na nossa vida. É por isso que nós sofremos com a morte, para que a gente valorize o outro, valorize a vida, valorize a nossa estada. Então, o sofrimento ele tem um propósito divino, nos reeducar, nos regenerar. E aí eu convido vocês para fazer uma outra reflexão. Vamos pensar juntos se o propósito do sofrimento ele é educativo. Isso nos leva a pensar que ele tem um prazo fixo para terminar. Qual é o prazo? É o tempo do aprendizado. Se a gente aprendeu, não precisa passar mais pela experiência. E outra notícia boa que eu queria deixar aqui para vocês, que só sofre quem tem condições de sofrer. Só sofre quem tem experiências, quem tem recursos. Porque Jesus já disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Não estaremos diante de uma experiência que a gente não tem força, não tem condições de superar. Se Deus permite que nós estejamos vivendo um desafio, por maior que seja, é porque dentro de nós temos as possibilidades, as melhores possibilidades. O Evangelho é um roteiro para fortalecer a nossa fé. Uma fé viva,
Não basta apenas acreditar. Nós temos que viver aquilo que nós acreditamos. A fé raciocinada nos leva a acreditar em algo que eu posso compreender. Eu acredito no auxílio divino, mas eu compreendo o processo. Eu acredito no auxílio dos benfeitores amigos, mas eu compreendo como é que eles podem me ajudar. Ou o que eu preciso fazer para obter essa ajuda. Isso é a fé raciocinada. É uma fé que acredita porque compreende. O Evangelho é uma mensagem de esperança. E é outra notícia boa que eu gostaria de trazer. Todos nós seremos um dia espíritos de luz. Todos nós. Vamos chegar à plenitude. É para isso que nós fomos criados. Todos nós seremos um dia um espírito puro, como Jesus. E mais, viajando um pouco no tempo, nos milênios, quem sabe, um dia nós seremos um Cristo, um dia nós seremos um governador de um planeta. É para isso que nós fomos criados. É para isso que nós vivemos. Tudo progride os indivíduos e as coletividades. Essa informação é exatamente para que a gente se sinta mais confiante, que tenha mais força, não para vencer os outros. O outro é o nosso irmão de caminhada, com o qual nós temos que viver de forma fraterna e solidária. Mas força para vencer as nossas imperfeições, com a certeza que nós somos muito mais fortes, muito mais capazes que as nossas fraquezas morais. Nada poderá deter a marcha do progresso. Em tudo, estabilidade e harmonia. Gravitar para a unidade divina, diz o apóstolo Paulo, uma mensagem que está lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Todos nós gravitamos em direção a Deus. Quanto mais nós progredimos, mais nos aproximamos de Deus. Nós podemos pensar na nossa evolução como uma viagem na direção de Deus. Por isso Jesus disse que Ele está lá. Venha a mim. Está lá, próximo de Deus. E essa é a nossa jornada espiritual. Vivemos momentos, com certeza momentos desafiadores. Esse é um momento de transição planetária. E toda a transição, como toda a reforma, são momentos angustiantes. Nós poderíamos pensar no momento que estamos vivendo como um momento de parto. Um parto. E Jesus usa esse exemplo na conversa que ele tem lá nas despedidas com os discípulos, dizendo para eles, olha, nós estamos vivendo as aflições e angústias de uma mãe que está prestes a dar à luz. Mas, passado o momento, assim que a criança nasce, o novo ser nasce, ela esquece as aflições, só a alegria pela vida nova que surgiu. Nós também temos a possibilidade de, passando esse momento de desafios, de aflições também, gerar ou surgir uma nova vida para nós e também para a nossa comunidade planetária. Um dia toda a humanidade terrena estará reunida em torno do Evangelho do Cristo. Não podemos, por isso, nos distrair nem nos encantar com as questões transitórias. A família, o trabalho, tudo que nós temos aqui tem um propósito de que a gente possa construir a nossa evolução. Tudo é importante, sim, porque nós não evoluímos sem estar aqui na matéria, sem enfrentar os desafios, sem convivermos. Não progredimos, não há outro jeito. Mas aqui tudo é transitório. Nós temos que pensar que aqui é o meio do progresso, não o fim. E de que forma nós podemos construir contribuir para que efetivamente um dia todos nós possamos estar reunidos, como é a proposta do Cristo, numa grande família. Primeiro, vivendo fraternalmente lá no nosso lar, vivendo de forma fraterna, vivendo em comunidade, nos nossos núcleos de trabalho, nos nossos núcleos de oração. É assim, meus amigos, minhas amigas, que nós vamos chegar um dia a viver essa proposta do Cristo, uma grande família, que não implica na ausência da diversidade religiosa. Nós não vamos, nesse mundo novo, estar todos na mesma religião. Porque a diversidade faz parte do processo de aprendizado. No mundo regenerado, nós vamos continuar divididos por regiões, por etnias. Continuaremos.
nessa diversidade, mas vai mudar algo essencial, que é a nossa forma de nos relacionar. Nós vamos viver de forma mais fraterna, de forma mais solidária. Esse é o objetivo do Cristo para nós. Teremos momentos difíceis, não tenhamos dúvida, porque nós precisamos vencer ainda o mal que está dentro de nós. E é por isso, meus amigos e minhas amigas, que nós ainda precisamos da presença do mal na face da terra, da violência, não pela vontade divina, mas pelas escolhas equivocadas dos espíritos aqui encarnados. E aqueles que já escolheram o bem como diretriz de vida, porque ainda precisam de conviver para que, com a maldade, com o equívoco, para instalar de forma definitiva nas suas vidas o bem. E Deus permite que muitos irmãos ainda comprometidos com o erro estejam aqui no nosso meio, para que nós, que já nos achamos bons, possamos ajudá-los a sair desse estado. Essa é a proposta do Cristo. Esse é o projeto do governador espiritual da Terra. Nós nos ajudarmos uns aos outros. Porque se a gente quiser que um dia a Terra seja um planeta de paz, todos nós precisamos atingir essa condição. E se nós não ajudarmos aqueles que estão na retaguarda, assim como nós fomos ajudados e que somos ajudados a todo instante, esse processo ele vai atrasar um pouco mais. Precisamos pensar sobre isso. O amor é a força que conduz o universo. Amar nada mais é do que colocar a serviço do bem as nossas forças, o pensar, o sentir. Amar é agir de forma solidária e fraterna, é isso. Amar para nós pode não ser sentimento, mas é atitude. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro que amar o nosso inimigo não significa que tenhamos que ter com ele um sentimento de ternura, que é impossível alimentarmos relação a alguém que tem uma vibração diferente, que tem uma sintonia diferente. Mas amar significa desejar o bem, fazer o bem que estiver ao nosso alcance. Essa é a proposta. Amar é o esquecimento de si mesmo. E às vezes, esquecer das nossas dores, das nossas aflições e ver que no nosso lado existem dores muito maiores, que precisam do nosso ajuda, do nosso apoio. A vida, meus amigos, minhas amigas, nós podemos pensar que é um ato do amor divino. A vida, o universo, é reflexo do amor divino. Jesus, por muito nos amar, se submeteu às condições da matéria, para estar aqui, para oferecer a nós um exemplo de amor, de fraternidade. Depois do Cristo, tantas almas têm vindo e estado aqui junto de nós, para que com o seu exemplo nós possamos nos inspirar e sermos impactados. Também, de uma forma decisiva, definitiva, buscarmos a fraternidade. O amor é o caminho para a felicidade. Nós precisamos pensar nisso. Qualquer busca fora dessa proposta, nós vamos estar nos iludindo. E essa vida em abundância é o resultado daquilo que nós oferecemos à vida. O amor, quanto mais nós damos, mais nós recebemos. O Cristo não disse que a nossa semeadura seria retribuída até 100 vezes. Então, significa que nós ganhamos muito mais do que nós fizemos. Então, meus amigos, vamos pensar sobre isso. Somos espíritos imortais, fomos criados para a plenitude. Nada vai deter esse nosso processo, essa nossa evolução, nem as nossas imperfeições, que são muitas, nós sabemos. Quando nós nos sentimos aflitos e angustiados, vamos lembrar do Cristo. Vamos lembrar desse convite que Ele nos fez. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e angustiados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Estamos precisando muito de Jesus na nossa vida. A violência, os desafios, a guerra, é a falta de Jesus na nossa vida. Precisamos meditar mais sobre a mensagem do Cristo. Não apenas ler os seus escritos, os registros dos evangelistas. Refletir mais, incorporar na nossa vida, fazer disso um roteiro. Precisamos refletir mais sobre Deus na nossa vida. Dentro dessa perspectiva, desse Pai amoroso e bom, que nos dá aquilo que nós precisamos, mas não faz
as nossas tarefas. Precisamos acreditar de Jesus que Ele diz que Ele é o jardineiro divino que nos cultiva no silêncio dos nossos pensamentos. Mas nós, pelas nossas preocupações habituais, pelas questões materiais, nós nos distanciamos desse auxílio. Nos desconectamos desse auxílio que chega sempre do mais alto. Acreditar nos benfeitores amigos, todos nós temos o nosso espírito protetor, que é um espírito mais inteligente e mais moralizado que nós, está conosco. Os espíritos amigos que estão nos auxiliando, familiares, temos esse auxílio. Mas acima de tudo, meus amigos, minhas amigas, nós precisamos acreditar mais naquilo que somos. Como dissemos, nada que aconteça na nossa vida vai fazer com que deixemos de existir. Nada. Nós podemos sim, de uma hora para outra, por uma circunstância, nós voltarmos para casa. Mas vamos continuar sendo espíritos imortais. E disso nós podemos pensar e podemos dizer com toda certeza que todos nós somos muito mais do que nós acreditamos ser. Precisamos pensar sobre isso, para que a gente tenha a nossa força, a nossa coragem aumentada diante dos desafios que fazem parte da nossa vida, da nossa evolução. E quando as dores, as dificuldades surgirem na nossa vida, que possamos olhar não como um castigo divino, mas como uma bênção, como uma oportunidade que chega dos céus para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. E assim, meus amigos, minhas amigas, quando chegar o momento, e a gente espera que demore, que a gente chegar o momento da gente voltar para casa, a gente possa voltar um pouquinho melhor, um pouco mais evangelizado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, do convite, a oportunidade de estarmos aqui compartilhando essas informações, de que o Mestre dos Mestres esteja sempre conosco, nos guiando, nos orientando, para que a gente tenha efetivamente uma vida em abundância. Muito obrigado. Agradecimentos. Agradecemos a todos os irmãos que, de uma forma ou de outra, nos auxiliaram para a realização desse evento. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores. Agradecemos ao Poder Público Municipal pela cedência desse espaço. Agradecemos ao Jornal Manchete Digital por mais uma vez estar conosco. Agradecemos ao nosso querido irmão Cleto por compartilhar conosco esses lindos momentos de aprendizagem. Convidamos a nossa trabalhadora da Casa Espírita Bezerra de Menezes, Juliana Gres Bortolini, para, em nome de todas as casas organizadoras desse evento, entregar uma singela lembrança ao nosso querido palestrante. O nosso querido irmão continuará conosco mais um tempo. Para quem tiver interesse em adquirir os livros, ele estará autografando, então sintam-se à vontade. Agradecemos a presença de todos os irmãos aqui presentes. Que Jesus abençoe eternamente, que possam levar para casa os bons fluidos que aqui receberam. Agradecemos a Jesus, nosso mestre amigo, e a toda a espiritualidade amiga que conosco esteve aqui nessa noite. Que Jesus nos abençoe, que fiquemos em paz. Que assim seja. Muito bem, encerrando por aqui então a palestra do Cleto Brutes, Vida em Abundância, Jornal Manchete Digital.com.br, sempre levando a vocês as informações deste evento que reúne as casas espíritas de Tupã-Siretã, neste que é o segundo encontro das casas espíritas.
A Maristela Nunes esteve conosco, que assim seja. Ana Silva, que assim seja. O Daniel Leandro Cavalheiro Silveira, parabéns às Casas Espíritas de Tupã-Siretã pela iniciativa e pelo belo evento. A Marisete Costa também, que assim seja, junto conosco nesta noite de véspera de feriado, Dia do Trabalhador. Agora, nesse momento, 20 horas 51 minutos. Essa é a live do Jornal Manchete Digital.com.br, nesta noite, direto da Casa de Cultura, aqui na cidade de Tupã-Siretã. Eu vou chegar mais próximo lá, vou mostrar o pessoal fazendo, pegando o autógrafo do Cleto. E aí o Sidney, que está aqui hoje conosco, nos auxiliando, vai nos dando orientação aí, em relação ao posicionamento. E claro, vamos nos aproximando lá da nossa base. Por enquanto o pessoal vai se dirigindo para suas casas, né, já se despedindo aqui nesta noite, nesse segundo encontro das Casas Espíritas de Tupã-Siretã. E a gente vai mostrando aqui já algumas imagens. Vou esperar aqui posicionar bem para poder fazer a troca por lá. Tá ok. Tá na transição. E aqui a gente vai mostrando então os livros disponíveis. Eu vou pegar, só pedir uma licencinha aqui, por favor, para mostrar na live ali. Pessoal que está nos acompanhando. Este é o livro então, que o tema dessa palestra de hoje, Vida em Abundância, Cleto Brutes, da editora Fergues. E claro, todo esse trabalho, né, que a gente está fazendo por aqui, através do manchetedigital.com.br. E vamos nos deslocando agora, né, encerrando a nossa transmissão. Trocou para geral, conforme a gente já havia combinado. Sinalzinho deu uma oscilada lá, não consegui mostrar para vocês. Mas estamos com essa nossa transmissão por aqui, através do jornal manchetedigital.com.br. Vou voltar lá então, né? Voltar lá para mostrar o livro pro pessoal. Sidney vai nos acompanhando aqui também. E aí a gente vai encerrar lá então com essas imagens. Vamos esperar ali para fazer a troca. Para fazer a troca, vou mostrar por lá. Me ouve bem aí, né? E agora dessa vez sim, mostrar a capa do livro ali para vocês. Estão nos acompanhando. E o pessoal todo por aqui também buscando autógrafo aqui nesse momento. Pegar o livro aqui para mostrar mais uma vez, que a gente não tinha conseguido mostrar da outra vez. Então este é o livro Vida em Abundância, editora Fergues. Quem assina então o Cleto Brutes. E essa noite então de autógrafos aqui, encerrando essa palestra, esse trabalho aqui na Casa de Cultura em Tupã-Siretã. Muito bem, vamos fazendo a troca aqui da imagem, mostrando agora a Casa de Cultura.
para você que nos acompanha pelo jornal manchetedigital.com.br. Muito obrigado a todos, uma boa noite e vamos encerrando por aqui a nossa transmissão. Até a próxima. Encerrou?